Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, né? Hoje, quarta-feira, dia do nosso encontro, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando o capítulo Jesus e Alegria do livro Jesus e Atualidade. Eu vou apresentar para vocês. Hoje nós encerramos esse capítulo com a graça de Deus. Se Deus permitir, a gente encerra esse estudo desse capítulo, né? Encerramos o mês de outubro. Vocês perceberam que a gente está certinho nos meses? Eu não sei se isso é uma coincidência, porque eu não faço coincidir não, mas está certinho, cada mês um capítulo. Então, né, hoje 28 de outubro, o que nós já vimos? Eu vou fazer um pouquinho diferente, né? O que nós já vimos? Ao invés de falar as partes, eu vou deixar as partes para o final. Nós já vimos que a tristeza é uma grave enfermidade e que tem dois fatores principais, dentre outros, né, que podem causar essa tristeza que nos atinge. São as reminiscências de passado ou a própria perturbação espiritual. O indivíduo, então, ele pode se transformar no seu próprio psicoterapeuta quando ele se dispõe a combater esses motivos de tristeza e enxergar no mundo todas as bênçãos que Deus nos dá, ou seja, como o mundo no qual estamos, como uma ode de alegria. O Evangelho de Jesus nos apresenta muito bem esse ministério de júbilo, de alegria que Jesus nos deixou. A mentora Joana de Ângeles vai nos dizer, a gente estudou na semana passada, que em apenas um momento Jesus se vestiu de profunda tristeza, que foi no Getsêmani, horas antes da sua prisão, né, para depois a condenação e crucificação. Ele precisava nos deixar essa lição, e a questão da tristeza profunda, diz a mentora, que foi em razão mesmo da não vigilância com ele dos seus três amigos apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, e nos serviu também de lição. Mas foi apenas uma vez. E que nós vimos a semana passada também que o princípio espírita da reencarnação, que foi revivido do cristianismo primitivo, ele é uma vitória sobre a morte. Então, mesmo com o princípio da reencarnação, é mais um motivo para que a gente não se entregue a essa enfermidade, que é a tristeza. Por quê? Porque em cada reencarnação nós temos a alegria de ter uma nova oportunidade, de recomeçar, ou de recapitular, ou de fazer uma prova, ou de reparar um mal, né? Então sempre vamos ter essa oportunidade. A parte 1, então, né, desse capítulo, dividido em 4 partes, falou da tristeza como essa doença da alma. A parte 2, a alegria como um remédio para combater a tristeza. Se ela é uma enfermidade, nós precisamos ter algo que a combate. O que combate é a alegria de viver, a alegria de estar aqui agora, a alegria de ter uma nova oportunidade. E a parte 3, no qual ainda vamos terminar, começamos a semana passada, em que Joana nos apresenta Jesus como o mestre da alegria. E o nosso plano é terminar essa parte 3 hoje e também fazer a parte 4 sobre os conselhos da mentora, e os conselhos dela são pouquinhos nesse capítulo. Bom, então, como eu já relembrei para vocês, a gente já falou dessa questão, eu vou voltar só um pouquinho, só para a gente fazer uma coisa rapidinha, tá? Sobre essa parte, olha só. Jesus apenas uma vez ficou triste, depois ela vai falar de Jesus como essa felicidade, essa alegria da esperança, o renascimento como uma vitória sobre a morte, mas um motivo de alegria, porque nos dá libertação. E ela, nisso que eu queria chegar, por quê? Porque o que nós vamos ler hoje é uma continuação disso. Então, o que a mentora está dizendo? Olha, sai rasga essa veste de sombras, né, que te enclausura, que te leva para a ideia de morte, rasga isso e pensa nas tuas possibilidades de vitória. É isso, né? E aí ela está dizendo assim, olha,
aqui eu consigo enxergar, ela fala assim, sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. A grande vinha é a terra, nós já vamos falar disso agora, por isso que eu quis voltar. Então, sempre quando Jesus fala de vinha, ele quer dizer nossa encarnação na terra, tá? Então, quando fala sai a semear fraternidade, como é que a gente pode combater a tristeza? Gente, laborterapia, trabalhando. Se você for ver o que Jesus falou e o que a psicologia moderna fala, é a mesma coisa. Já ouviram falar que pessoas com depressão, uma das grandes... um dos grandes recomendações é que ela participe de um trabalho, principalmente um trabalho voluntário, porque ela vai se envolver, ela vai ver que tem pessoas que têm menos que ela, e ela pode vencer essa tristeza. Então, saia semear fraternidade na grande vinha, ou seja, Jesus nos convidando, através da fala de Joana, ao trabalho. Aí nós fizemos a nossa reflexão, que depois eu vou voltar nela, porque nós vamos voltar no final para essa reflexão novamente. E é isso. Então, continuando, ela vai dizer, realiza um novo, um atual encontro contigo mesmo, e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras, e vai na direção do êxito. Então, o que ela está convidando? Às vezes, a gente acha que se conhece, não é verdade? A gente acha, eu sou assim, sou assado, a gente fala isso, mas não é eu sou. Eu estou assim, por quê? Porque nós estamos em constante transformação. É por isso que nós reencarnamos muitas vezes. Então, o que ela está pedindo? Para a gente se reinventar a cada momento. Pensa na situação da pandemia, do isolamento parcial que nós estamos fazendo, das coisas que nós mudamos, o estilo de vida. Não é um convite à reinvenção, a pensar na vida de forma diferente? Então, é isso que a Joana está dizendo. Olha, realiza um novo encontro contigo mesmo, te examina, vê o que realmente você precisa. Às vezes, seu motivo de tristeza, você não precisa mais cultivar essa tristeza. Pensa que você tem que cultivar a alegria da esperança e caminhe em direção ao êxito, porque às vezes a gente fica triste porque a gente quer que a felicidade seja trazida para nós como um presente de Natal, não é verdade? Se chegar um embrulho em casa, alguém te trazer a felicidade, não, nós temos que buscar a felicidade. A felicidade é algo que tem que ser buscado, não vai ser trazido na nossa mão, não vai cair na nossa cabeça, né? Então, para mim, assim, depois a gente discute, é isso que ela está querendo dizer. Aí ela fala, isso é fundamental. Fundamental o quê? Você caminhar, trabalhar na direção da tua vitória, na direção do teu sucesso. Aqui, gente, eu não estou falando de maneira financeira, pode até ser financeira, mas o sucesso de uma forma bem geral. Você está de bem com você mesmo, fazer aquilo, lembra da questão da discussão da ética? Fazer aquilo que você já considera correto. E isso é sucesso. Porque às vezes o sucesso, o êxito no mundo pode ser pensado de uma forma mais materialista. Aqui não, é de uma forma mais transcendente. É esse sucesso de você ter esse encontro real com você mesmo. Então, isso, né, não deve ser feito como um pagamento. Pagamento de algo. Por quê? Porque ela falou anteriormente que nós não nascemos para pagar, não sei se vocês lembram, isso não foi nessa parte, foi na parte 2, ela falou, nós não nascemos para pagar, mas para ressarcir com amor. Ou seja, nós viemos aqui para aprender, se erramos, isso está no passado, aprendamos com o erro, seguimos em frente, né? Então é isso, então nós temos que pensar que o que estamos passando não é um pagamento de nada, mas um dever que te falta cumprir. Olha só que interessante, por isso que a gente já viu no outro capítulo Jesus e Dever. Quem está acompanhando as gravações e não viu, é muito importante olhar lá os vídeos sobre o dever, que vai entender muito mais sobre o que a mentora está falando, né? Então, não como um pagamento, mas como um dever que te cumpre, que te falta cumprir, a fim de que você se recupere. Deus te concede esse direito, ou seja, recomeçar, se recuperar, reparar aquilo que foi estragado, é um direito inalienável que Deus nos dá.
Então, é nosso direito. E o princípio da reencarnação vem para que nós possamos entender melhor. Porque com uma vida só, a gente não consegue entender muito bem essa lei, né, de causa e efeito. Então, é um direito nosso, divino, mas aí tem um mais aqui, e tens que corresponder-lhe, usando em teu benefício, porque quantos de nós reencarnam com um planejamento para se recuperar e acaba criando mais dívidas, né? E quando eu li essa parte, como ela fala que a gente tem que trabalhar em busca, semear fraternidade, em busca da nossa recuperação, não como um pagamento de nada, mas como um dever, o que eu me lembrei? Da parábola que Jesus contou dos trabalhadores da vinha, que você tem, não sei se vocês se lembram, mas é aquela parábola que às vezes é conhecida como trabalhadores da última hora. E tem vários trabalhadores, um grupo que trabalhou 12 horas, quer dizer, trabalhou o dia todo, o outro que trabalhou menos, eu não lembro das horas, mas acho que é 12 horas, o outro 3 horas a menos, 12, 9 horas, o outro 6 horas, o outro 3 horas, e o último grupo trabalhou 1 hora só, que são os trabalhadores da última hora, né, da 1/10 hora. E é interessante que quando Jesus conta, e tem um problema, porque os trabalhadores, todos os trabalhadores, seja quanto tempo for que trabalhou no dia, recebeu o equivalente a um dia de trabalho, foi 1 denário. E os trabalhadores da primeira hora, que foram aqueles que trabalharam 12 horas, eles ficaram com inveja dos outros, porque eles achavam que eles tinham que ganhar mais. Ou seja, por que eu estou contando isso? Porque nos trabalhadores da vinha, nós conseguimos ver essa questão aqui de Joana, ó, que nós temos que trabalhar, tá vendo? Trabalhar na fraternidade da Terra, que é o nosso planeta escola, planeta hospital, não como um pagamento, mas como um dever. Então, nós percebemos que no comportamento dos trabalhadores da última hora, eles trabalharam não pelo pagamento, não pelo denário, porque não foi combinado com eles nada. Eles poderiam não ter recebido nada. O senhor da vinha, que é Deus, não combinou o pagamento. Eles foram porque eles quiseram participar. E como recompensa, eles tiveram a mesma recompensa de todos os outros. Agora, os outros, eles foram porque eles combinaram o pagamento. Essa é a diferença entre ser considerado servo na vinha, ou seja, um servo de Deus, e um filho de Deus. O que você é? Servo de Deus, quando você já trabalha não pelo pagamento, como um dever para honrar o seu pai, como você sendo herdeiro desse reino, ou como um servo que trabalha pelo pagamento? Boa pergunta, hein? Pronto. I'm here, aguardando as considerações. Ninguém hoje. André, nem dúvida. Pode falar, Marcos. Tinha que ser eu, né? Ah, que bom! Eu senti sua falta a sua falta da sua voz, da sua participação semana passada, viu? Ah, não. Tudo tem um momento. Mas eu compreendo. Nesse parágrafo que você acabou de abordar, em lendo, eu me vi aqui, sem perceber, né, mas que sem deplorares a situação em que te encontras. Essa parte, né? Eu não sei essa maneira de agir, mas, de uma certa maneira, eu adotei um certo critério com relação não só à tristeza, mas diante de todos aqueles sentimentos que não me fazem bem, né? E a tristeza, sem dúvida, não faz bem a ninguém. Enfim, a tristeza vem, a raiva vem, o desgosto, a decepção, tudo isso vem, né? Mas eu acho muito importante que a gente não fique cultivando isso. Eu me dou ao direito de que qualquer um desses sentimentos indesejáveis venham,
mas que tenham um tempo pré-determinado, né? Enfim, se eu estou triste, não tem como você se alegrar de forma imediata, mas de toda maneira eu procuro me desfazer, substituir esse sentimento de tristeza, porque, enfim, como já foi dito, basta olhar em torno que há motivos de sobras para que a tristeza não se torne o principal personagem da nossa vida, né? Se um momento de raiva vem e de alguma maneira me desestabiliza, eu costumo falar que ela tem prazo máximo de 1 hora para ficar comigo, né? Eu acho que a gente tem que agir dessa maneira, porque de forma contrária a gente vai se embrutecendo, vai se encolhendo nas sombras e não leva a nada, não é? Então, eu acho muito legal quando fala a gente não ficar deplorando a situação que se encontra, né? Não ficar chorando eternamente. Isso não conduz a nada, não resolve nada, não equaciona nenhum tipo de problema, né? Acho que a gente tem que levantar a cabeça, refazer os pensamentos e tomar uma atitude positiva diante de qualquer coisa que nos aborreça, vamos dizer assim. Isso mesmo, Márcio, é verdade. Não adianta a gente falar que não vai sentir, porque vamos, né? Estamos aqui na Terra, né? E é bom o exemplo de Jesus, porque Joana, o que ela diz? Ele se entristeceu em um momento, ou seja, ele está mostrando que isso é possível. Você está melhor que eu. 1 hora está melhor que eu. Eu preciso de 1 noite de sono. É Geralmente, muita coisa. então, mas não consigo, sabe? Às vezes acontece uma coisa, assim, seja raiva, seja qualquer um desses. Geralmente eu preciso dormir, aí eu passo com aquilo, preciso dormir, aí eu acordo bem. Mas eu ainda não consegui 1 hora, não. Mas é isso, quanto menos, melhor. Você está de parabéns. É questão de treino, depois você passa só para 12 horas, para 10 horas. Então, Não é? antes eu ficava brigada com meu marido, deixa eu ver se ele está ouvindo, não, fecha a porta. 3 dias, agora é só um dia. Precisa só de 1 noite de sono, no outro dia tá tudo bem. Tá vendo como já é um avanço? Já é um progresso, né? E daqui vai chegar um momento que eu não vou brigar mais. Vai ficar bom, né? Mas, enfim. Muito bom. Eduardo, você quer falar? Eu quero. Posso contar uma história antes de você falar? Pode. Porque não tem a ver com a tristeza exatamente, mas como o seu Márcio tangenciou essa questão dos sentimentos, de comportamento, eu lembrei de uma história, seu Márcio. Talvez você já conheça. Mas é uma história, assim, não é uma história engraçada nem nada. É uma história que eu ouço nos cursos de comportamento, né, de neurociência mesmo, tá? Que o nosso cérebro, ele tem, nós temos um tipo de comportamento padrão. Então, a história é a seguinte, para saber se você tem o cérebro condicionado a resolver problemas ou de remoer problemas. Tem gente que tem um cérebro que pensa no passado sempre, né? E é uma tendência a ter depressão, vocês concordam? Quando você fica assim. Aí a história do leite é assim, imagina que você tem um leite, não sei se a Graciete, a Márcia, estou sendo, como é que fala, gente? Preconceituosa, porque eu acho que os homens também podem cozinhar, né? Não sei, depois eles me falam se eu estou sendo. Mas assim, quando a gente vai fazer um doce de leite, né? Então você precisa de muito leite, bota o leite lá para ferver. Aí o que acontece? Então, imagina que você tem um compromisso que você entregar esse doce de leite, certo? Então, litros e litros de leite lá na panela. E o leite derrama, ou seja, um problema. Isso serve para a nossa vida. Nós temos que fazer um produto, que no caso da minha história é o doce de leite, e acontece uma situação que o produto principal não tem um problema, né? Você enfrentar na tua vida. Como você reage? Aí tem 2 tipos de comportamento. Tem aquele que chega
e fala, o leite derramou. Ou seja, você se dá conta do problema. Aí o que a pessoa faz? Quem foi que derramou esse leite? Quem foi que deixou assim? Ou seja, ela fica procurando saber o que aconteceu, porque ela não sabe o que aconteceu, só viu o leite derramado. Mas o que acontece? Esse tipo de cérebro é o cérebro que pensa mais no passado. Então ele vai ficar procurando justificativa, culpar alguém ou alguma coisa pelo derrama do leite, mas aquilo de nada resolve a situação, resolve? Talvez o conforto de saber que foi o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo está aqui na minha frente, entendeu? Aí ela vai ter alguém para descarregar toda a frustração dela, mas o problema do produto do doce de leite resolve, gente? Não. Esse tipo de cérebro é o cérebro, segundo a neurociência, dos perdedores, sabia? As pessoas que não têm sucesso na vida. Porque o que eles descobriram nesse experimento? Que as pessoas que têm sucesso são pessoas com outro tipo. O leite derramou. Aí a pessoa pensa, e agora? O que eu vou fazer? Pega o telefone e sai ligando para todo mundo que ela conhece, que pode fornecer leite para ela repor aquele leite, ela fazer o quê? O doce que ela precisa. Não importa quem foi que derramou o leite está derramado. O que eu tenho que fazer? Resolver o problema. Encontrar mais leite para poder fazer o meu trabalho. E aí? Vocês são de qual tipo? Pode falar, Eduardo. Bacana, gostei bastante dessa explicação, né, desse exemplo. E eu lembrei de uma situação no serviço que a gente fez uma reunião porque aconteceu um erro lá que prejudicou o cliente. E o cliente também não tinha prestado atenção no documento. E aí, na reunião de equipe, a colega pegou e falou o seguinte: duas coisas, né? A diferença entre culpa e responsabilidade. A gente pode achar o culpado ou pode achar o responsável. No caso, né, o exemplo lá, a culpa era do cliente, porque ele não prestou atenção no documento que foi entregue para ele. Mas nós somos responsáveis por estar envolvido. Aí ela mencionou um livro que tem essa explicação, essa metáfora, né? Por exemplo, se a gente acorda e encontra uma criança na porta da nossa casa, a culpa é de quem deixou aquela criança, né? Deixou ali, tomando friagem e tal, abandonou aquela criança. Essa pessoa pode até ser culpada. Mas a partir do momento que nós estamos envolvidos, nós somos responsáveis também. Então a gente não pode lavar as mãos, né? E finalizando, né? Tem outra coisa também que me lembrou, que fala também sobre o mindset, igual você falou, a mentalidade, né? Tem um livro que fala sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo, que a gente consegue enxergar ou o problema ou a solução. E esse exemplo do leite, eu acho que com esse ditado de não adianta chorar o leite derramado, é bem fácil lembrar, né? E voltando ao que o seu Márcio estava dizendo, é interessante quando a gente começa a mensurar, perceber a nossa tristeza e mensurar, né? Tipo, uma hora, um dia, uma noite, né? Aqui que eu vou reduzir isso. Porque eu, particularmente, às vezes acontece algumas situações, não só em termos de tristeza, mas alguma coisa que me incomoda, e fica, tipo, em segundo plano, me perturbando. Aí, enquanto eu não paro para perceber o que aquilo está me incomodando, algum acontecimento, alguma frustração que me aconteceu, eu não fico em paz 100%. Então, quando a gente delimita esse tempo, primeiro a gente está reconhecendo que a gente está sujeito a ter esses altos e baixos, né? Esse momento, assim, de depressão, né? Eu gosto de esse exemplo. A gente poder refletir e falar, o que eu posso fazer diante disso? Né? Qual que é o tempo que eu tenho para enxergar isso como um problema e agora é a hora de ver a solução? Porque, igual Jesus teve sua tristeza, eu acho que é um momento de tristeza, eu acho que é uma prova de que realmente ele passou por situações, experimentou sensações humanas, assim como a gente sente. Né? E a gente, assim como ele, nesse exemplo, a gente tem que buscar retomar o quanto antes, para poder solucionar. Né? Quanto mais a gente olha para uma coisa, maior ela se torna. Então, se for um problema, vai ficar maior na nossa percepção. Se for a solução, a gente vai se empolgar e outras ideias, outras intuições, né, vão vir para a gente nesse fluxo conforme a vida que a gente dá, né? Se a gente dá vida para o problema, ele vai só crescer. Se a gente dá vida para a solução e para os momentos alegres, igual a Marília compartilhou semana passada sobre o mural de fotos de momentos felizes, né?
Eu acho que isso é dar vida para coisa boa. Igual, eu gosto muito também de planta, né? Eu já comprei várias flores aqui em casa, planta, e às vezes, por não estar em casa sempre, as plantas morrem. Agora, hoje, antes de começar, eu estava ali preparando a terra. A primeira vez que eu tive cuidado de tirar a planta do vaso e colocar em um vaso maior. Algumas plantas, porque eu comprei no fim de semana, já estão murchas. E eu pensei assim, mesmo assim eu vou colocar na terra e vou fazer o melhor para eu poder cuidar. Se elas não vingarem, as que estão boas, estão fortes, eu acredito que vão prosperar, assim, vão desenvolver, e tudo é aprendizado para a gente, né? Eu estou usando esse exemplo da planta porque é uma coisa que me alegra. Então não adianta eu querer ter. Eu acho que é um exemplo pertinente porque é muito fácil comprar um vasinho de flor no supermercado, deixar aqui, esquecer, depois de uma semana morre. Já, assim como a felicidade é uma constância, a gente tem que estar alimentando isso sempre, igual você falou. Não vai vir embrulhado num pacote de presente pra gente. É uma coisa que chega até a gente, ou a gente busca, a gente traz para nossa vida, a gente tem que manter. Então, de repente, a gente ter esse quadro de bons momentos na nossa tela mental, nosso consciente, ele está sempre pensando nos motivos que a gente tem para agradecer. E se eu quero ter flor todos os dias, eu tenho que estar regando todos os dias também, né? Acho que é o preço que a gente paga. E para finalizar, o exemplo, a história que você contou da parábola, uma coisa que foi novidade para mim é essa perspectiva dos trabalhadores da última hora de a gente não se ver como servo de Deus, mas como filho de Deus. Então, a gente trabalha na vinha do Pai como co-criador. Não adianta eu esperar que a semente, né, brote, germine da terra ali e que aquilo venha florescer se eu não estou regando também. Então, eu tenho essa parcela como responsável, não esperando um pagamento, né, mas eu acabo usufruindo quando eu rego aquela flor que eu quero ver florescer todos os dias, porque tanto é de Deus, da natureza, quanto pertence a mim, quanto está aqui para mim também, enquanto eu estiver, né, junto dessa situação, daquilo que me faz bem. André, Oi, Marcos. eu não sei se passou, se todo mundo percebeu a mesma coisa que eu. Já foi assim em outros capítulos também, sobre a tolerância, principalmente. Né? O capítulo que a gente está terminando é Jesus e Alegria, correto? Você, no seu entendimento, por que a gente está falando tanto em tristeza? A gente divide falar de alegria, de como desenvolver alegria, como provocar alegria, sei lá. Como eu falei a respeito da tolerância, a gente só falou sobre intolerância, só a coisa antagônica. E é tudo que a gente não quer, é intolerância, é tristeza. Será? Será não. Com certeza é porque a gente vivencia isso de uma forma mais intensa e não dá a devida importância, né? A grande importância, à tolerância, como também deveria dar a alegria. A alegria virou uma coisa tão banal, sei lá, né? Eu não sei, me ocorreu isso agora enquanto o Eduardo estava falando. O capítulo é sobre alegria e a gente aborda tanto a tristeza. É ótimo, ótimo, ótima sua observação. Eu acho que eu posso responder. Qual é o nome do livro? Não precisa nem de responder, já está respondido. Não é isso, gente? Está respondido para todo mundo ou não? A humanidade atualmente está numa depressão. Então, Joana vem para nos chacoalhar, porque ela não fala, conhece-te melhor, para a gente identificar essa tristeza e ela colocar pitadas, tá vendo? Ela fala do problema psíquico, psicológico, para colocar algumas pitadas. Lá no último livro da série, Márcio, não sei se você já leu ele, Terapia da Gratidão, Já. vai inverter. Aí não vai falar da tristeza, vai falar da alegria. É porque esse é Jesus e a atualidade.
E a humanidade está na tristeza. Nós vibramos ainda nisso, né? E a ideia é que a gente reconheça isso na gente, porque se eu camuflar, se eu esconder, eu não trato. E ela quer que a gente enxergue que isso é uma doença e que nós estamos doentes, para a gente começar a buscar a cura. Eu acho que é isso, não sei se você concorda. Concordo, plenamente. Certo, mas quem não tem uma ideia, Márcio, da dimensão da série psicológica, tem essa questão mesmo. Então, foi muito bom você ter perguntado. Porque é bom aqui, às vezes a gente faz isso, mas a gente precisa pensar o que Joana fez. Ela tem É igual, sabe, gente, a escola, que a gente vai lá, a mãe da gente matricula a gente na escola, né? Aí você faz o primeiro ano, não é assim? Depois o segundo, depois o terceiro, e você vai passando pelas séries. A série psicológica, eu acho que ela tem essa organização didática, sabe? Nós estamos no primeiro ano. Primeiro ano atrasado. Sabe, uma das coisas também que me chamou a atenção é que a gente está falando só sobre tristeza, né? Eu acho que para todos nós, o motivo de tristeza maior é quando a gente perde um ente querido, né? E eu me lembrei de quando minha mãe desencarnou, meu pai também, minha mãe, por último, eu tinha o meu irmão mais velho muito revoltado, chorando demais, inconsolado, revoltado mesmo. E eu não entrei no cemitério porque eu acho que não tem nada a ver. Ali era o corpo da minha mãe. O espírito dela não estava mais ali. Enfim, ele saiu do cemitério xingando, falando que a vida era uma bela de uma porcaria, falou outro nome. Eu fui argumentar com ele que não, né? E eu notei que ele percebeu que que eu tinha que chorar, eu já tinha chorado no dia anterior, quando eu recebi a notícia. Então, uma das coisas assim que a cada dia eu valorizo mais é o que a doutrina espírita me trouxe, que faz com que eu combata a tristeza de uma forma mais racional, não emocional, mas racional, né? Então, o fato de ter perdido minha mãe, quando eu perdi meu pai, eu não conhecia nada de doutrina espírita, mas quando eu perdi minha mãe, sim. Então, foi aquele sentimento de saudade profunda, né, de gratidão por tudo que ela tinha feito, enfim. Mas que ele passou, a tristeza foi embora, né? E eu acho que tudo na vida a gente tem que ter essa visão mais transcendental. Nada permanece, tudo passa. Né? Se a gente olhar para trás, por quantos percalços, quantas tristezas nós passamos, né? Em determinado momento a gente pensa assim, nossa, estou contra a parede, não tem mais saída. E estamos aqui até hoje. Né? Essa tristeza que às vezes revolta, ela tem que ser olhada de uma forma diferente, né? Tem que ser encarada como algo passageiro que vem nos testar, né? Que vem nos ver o quanto que a gente já amadureceu, o que entendimento que a gente está tendo a respeito daquele momento, né? Outro dia eu acho que foi o Ronaldo que falou, né? Sobre quando algo acontece, né? Ele falou assim, por que comigo? Né? Ele estava citando um exemplo, né? E ele até falou assim, por que não comigo? E eu vou mais além. O que isso está querendo me dizer? Não é? A gente não tem que questionar por que está triste, por que essa tristeza está querendo me dizer. Não é? Era isso. Porque a tristeza faz parte do processo educativo, para quem está matriculado nessa escola terra. Isso, ela está trazendo uma lição, né? Fernando? Eu vou complementar exatamente o que o Márcio falou. Eu acho que a gente tem que verificar o tempo que a gente fica nessa tristeza, nessa condição, né? Eu acho que ficar remoendo, né? Aí que você vai começar a entrar num processo de depressão e tudo mais. É o tempo, né?
Ficar triste, eu acho que é parte de uma condição que a gente se encontra hoje. E até mesmo quando a gente já tiver mais evoluído, vamos pegar o exemplo de Jesus lá no Getsemane, né? É permitido, vamos dizer, nem tristeza, talvez um desapontamento pela situação, mas você analisa, né? Vê o que aconteceu e toca a bola para frente, né? Você não pode ficar ali, senão é um lodo, né? Você vai afundando, né? Então é como diz Divaldo, o que depressivo quer é um quarto escuro, então abre a janela, dá uma enxada para ele e vida para frente. Lógico que Jesus tinha uma condição ímpar para sair dessa, né? Tanto que ele não ficou tanto tempo. Ele viu lá, falou, pisaram na bola, ela. Mas vamos tocar o enredo que assim tem que ser feito, né? A gente tem justamente que ir procurando, né? Formas da gente canalizar coisas melhores e sair rápido dessa situação, né? E, assim, não deixar, pedir ajuda, né? Pedir ajuda, porque muitas vezes o orgulho empurra a gente mais para baixo, porque, eu não vou pedir ajuda, né? Comentar com as pessoas, tô passando por uma situação assim, fico triste, melancólico à toa. Então, eu acho que essas condições, né? Nada dá certo para mim. Eu acho que vale a pena você conversar com uma pessoa que vá te auxiliar, né? Não te empurrar lá para baixo, né? É isso. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, muito mesmo, que é isso, falar, porque às vezes sozinho você não consegue sair, mas se você olha para o teu lado, sempre vai ter alguém disposto a te ouvir, às vezes a pessoa não vai te falar nada, mas só dela ouvir já vai te ajudar a ter uma percepção diferente daquela situação. E a gente podia fazer um combinado aqui, um pacto aqui, né? Que nós vamos passar por essas situações. Nós somos um grupo aqui que nós podemos nos apoiar um no outro. Então, se precisar, grita para um assim, olha, fulano, posso conversar com você? Porque eu acho que essa rede de apoio é essencial, porque nós vamos precisar, gente. Nós vamos ter. A gente sempre tem essa montanha-russa, né? Altos e baixos. Fernando? Oi. Você falou em falar por experiência própria. Eu já mencionei aqui há um ano atrás a dificuldade que eu passei. Sabe com quem que eu falei? Com o nosso mestre, com meu anjo da guarda, com Deus. Sabe? Eu não falei, eu acho que eu não falei, eu não tenho certeza absoluta não, mas eu acho que eu não falei com ninguém encarnado. Nesse 1 ano e meio que eu passei de dificuldades, eu acho que eu não falei com ninguém encarnado. E foi 10. Sabe? Eu acho que me veio uma força que eu não sei de onde, veio uma calma, me veio tantas Eu ainda ideias. preciso dos encarnados. Não dispenso, não. Eu ainda preciso dos encarnados. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? É que no mundo de hoje, tão competitivo... eu acho... Não, também, né? Mas eu acho que o socorro maior para nos aurir de forças, pelo menos no meu caso, em particular, né? Não quero generalizar de maneira alguma, foi do outro plano. Sabe uma coisa que me ajuda demais também, Márcio? Trabalhar. Quando eu percebo que eu tô ficando assim, eu vou trabalhar. É 2, então. Eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa. O passe, agora não tá tendo, né? Mas o passe no sábado era uma terapia imensa para mim, porque eu sabia que no sábado eu tinha que estar bem, então eu me enchia de alegria porque eu ia doar aquilo, então pensar no outro me enchia, sabe? Se eu não posso me entregar essa tristeza porque eu vou trabalhar. Então, assim, a laborterapia eu acho também que é muito bom. Aí a gente pode apelar para os desencarnados, para os encarnados, para o trabalho, né? A laborterapia, sem dúvida nenhuma, eu tive nos anos 80 um começo de depressão, e o primeiro pedido que eu fiz para o médico foi para ele me afastar do trabalho. Ele falou, de forma alguma, não fuja da raia, não.
E eu sigo isso até hoje. Então, eu vou desde o trabalho mais intelectual, mais mental, até o trabalho braçal mesmo, a vassoura, a enxada. Eu não refugo nada. Eu acho que é preciso que a gente esteja com a mente ocupada. Eu ainda comentei com o Eduardo hoje a respeito da vida vazia, das horas vazias, né? Isso aí eu acho que é fundamental para espantar também a tristeza. André, Eu acho que você, hoje em dia o mundo é tão competitivo e é aquela imposição de você não pode errar, você tem que estar sempre em primeiro, não te dão oportunidade no sentido de, sabe, você tem que ser o forte. E aí, se você está numa situação dessa, muitas vezes a pessoa se sente até constrangida em pedir ajuda, né? Mas eu acho que toda ajuda é necessária. Sem dúvida. Ir no centro que ajuda, né? Conversa com um, conversa com outro, vê um programa um pouquinho mais up, né? Não vai assistir determinados programas que a cabeça rolou, matou. Então, assim, você procurar coisas para, né, te tirar dessa situação. Não é fácil, né? Por isso que eu acho que toda ajuda vem. Lógico, lá de cima aí já é o concurso, né? Já é o Supremo. Então, né? André. Você não vai acabar esse capítulo hoje, viu, André? Eu estou percebendo, viu? Vocês estão. Eu acho que vocês combinaram. É um complô. Fala, Eduardo. A Mariane pôs no chat aí, né, que ela também precisa da ajuda dos encarnados, inclusive, quando mais precisou, você foi quem ajudou ela, né? E, assim, de certa forma, também tenho que agradecer ao grupo, porque quantas vezes eu precisei, né? Então, assim, se a gente tem dúvidas se vai precisar de agora em diante, é só lembrar quantas vezes durante o estudo a gente já precisou, né? Mas eu também, assim, acho que em primeiro lugar Deus, né? Que a gente tem que ter essa conexão, buscar o autoconhecimento. E quando fala em buscar ajuda nas pessoas também, principalmente pessoas do grupo, assim como nós, que estão com o mesmo propósito, eu lembrei de duas coisas. É que tem aquela frase que fala, né? Deus ajuda os homens através dos homens, né? E é interessante porque às vezes a pessoa tá tão assim, uma expectativa tão grande, já fica frustrada, carga uma tristeza, que é possível até que a gente se revolte contra Deus momentaneamente, né? A gente acha que Deus errou com a gente, que não enxergou o que a gente estava fazendo. Então, às vezes é bom a gente buscar em outra pessoa, porque ela vai ser um instrumento naquele momento. Da mesma forma também que é possível, eu já passei por isso, que a gente pode cair na vitimização, né? A gente fica se vendo como coitado numa situação, né, com foco no problema, ao invés da solução. E às vezes sempre tem aquele amigo, aquele familiar que vai nos chamar para a realidade. Às vezes vai incomodar um pouco a gente, né, vai mexer com o brilho da gente, para nossa, eu fui buscar ajuda, a pessoa veio e jogou um balde de água fria para despertar, né? Depois a gente percebe que a gente está no infantilismo, né, na infantilidade. Até tem uma palestra do Hélio Couto que ele fala sobre isso. O primeiro problema que aparece a nossa tendência é posição fetal e chorar, né, pedindo pela nossa mãe. Então, às vezes, a gente passa por isso mesmo. E é muito a nossa abordagem. Se a gente vê aquilo como uma tragédia, como a gente sendo vítima, a gente vai se encolher e vai chorar. Mas se a gente sente as dores humanas que a gente sente, né, pode seja física ou sentimental mesmo, mas busca retomar, busca alguém para nos mostrar outras perspectivas. Às vezes nosso foco está tão naquele problema, com dificuldade de ver a solução, com dificuldade de fazer uma prece, de ouvir a voz de Deus, que eu acho também que é necessário buscar em alguém. E é engraçado, né? Deus ajuda as pessoas realmente através do próximo mesmo, porque teve vezes de eu buscar ajuda e não tinha nenhum familiar para eu poder pedir ajuda, chorar minhas pitangas ali e tal. E eu fui contar de tal problema para a pessoa e eu percebi, assim, que a pessoa, por não ter conhecimento que a gente tem e tudo, eu falava, nossa, peraí, não tem problema nenhum. Eu tenho onde buscar ajuda, o conhecimento que eu tenho que ter vergonha de estar me vitimizando dessa forma. Porque, no fim das contas, a gente tem uma compreensão muito além, às vezes, a pessoa que vai aconselhar, né? Consegue dar bons conselhos, mas eu acho que a visão espírita traz para a gente um panorama muito maior. E é claro, quando a gente perde a atenção, perde o foco da solução, a gente vai enxergar o problema. Mas toda ajuda é bem-vinda para a gente perceber e voltar, né, no equilíbrio de novo.
contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Ai, faz um tempinho, uns 3 anos, talvez. Estava passando uma situação e eu queria conversar com alguém. E eu também não tenho família aqui, né, assim, família minha, né, e é só eu e, assim, a minha bolha aqui, né, o meu marido e meus filhos. Aqui em Alfenas a gente não tem família. E amizades, assim, eu tinha algumas amizades, mas não eram aquelas amizades mais próximas, eram conhecidos que eu gostava, mas não que eu queria me abrir, entendeu? Aí escolhi uma pessoa que era mais próxima e falei, eu vou falar para ela, eu precisava contar para alguém, sabe? E olha só, fala só, ó, a vida me ensinando, seu Márcio. Aí eu combinei com essa pessoa pra gente ir, não podia ser aqui em casa, na casa dela, enfim, falei, vamos tomar um sorvete, sabe? E convidei ela para tomar um sorvete e tal. E comecei, falei, eu te convidei, sabe por que eu tô precisando falar com você sobre um negócio assim? Então eu comecei a contar, gente, não deu 1 minuto que eu comecei a falar. Ela falou do problema dela. Não, porque... E aí, ela falava e não parava de falar, e eu não conseguia falar, né, o que eu queria. Aí eu fiquei olhando para ela, escutando, e pensando assim, agora? Eu não vou falar assim, então, fulana, eu queria falar, né? Sabe quando você fica assim? Aí, no fim, eu envolvi com o problema dela, dei conselho para ela, e falei assim, obrigada, meu Deus, eu acho que você está me ensinando como o meu problema é menor. E aí, no fundo, foi isso. A minha terapia não foi contar, foi entender que ela tinha um problema, e eu pude, de alguma forma, contribuir. E foi desse jeito, você acredita? Ou seja, até quando eu procurei, eu não conseguia achar. Mas Deus me ajudou de alguma forma. Eu falei, não deixa, ela tem problema, todo mundo tem problema. E ficou tudo bem. Eu não sei se já aconteceu, não faz isso, viu, gente? Presta atenção quando alguém for falar com vocês. Tomara que ela não esteja ouvindo, mas acho que ela nem percebeu. Mas assim, quando alguém for falar com vocês, escuta a pessoa, né? Mas não dizem que é dando que se recebe? Não foi, porque deu certo. Precisando de ouvido, né? Ambos precisavam de ouvido, né? Ela foi mais rápida no gatilho. Pois é, eu fiquei enrolando, né? Mas no final deu certo. Deu certo. Dor dos outros, André. Um pouquinho da dor dos outros, procurar a nossa dor, que a gente acha que é gigante, né? Às vezes o problema não era não era menor que o dela, mas a tua capacidade de lidar com ele estava maior naquele momento. Né? Tanto acho que eu estava aguentando mais e a espiritualidade me usou, na verdade. Mas tudo bem. Gente, eu vou ler um pouquinho, não vai dar para acabar, mas pelo menos não acabar a parte, né? Concordam comigo? Eu acho que vocês combinaram. Então, vamos perguntar bastante, porque aí não vai dar certinho e terminar no mês. Eu estava tão contente que era um mês para cada capítulo. Provavelmente, olha o que a mentora vai dizer. Provavelmente sofre pressões. Olha lá, Márcio, tá vendo? A gente está encarnado na Terra, sofremos pressões, então a tristeza virá, por isso que ela está falando da tristeza, né? Como a gente lidar com isso. Provavelmente sofre pressões que são uma falta de humanidade. Por quê? Porque nós poderíamos ter no nosso entorno só anjos, não é verdade, gente? Vocês gostariam de ter só gente que te ajudava, mas não é assim. Nós estamos encarnados numa situação, numa família, num país, onde nós temos, num planeta onde nós temos sintonia. Então, nós vamos sofrer as pressões, por quê? Porque essas pressões vão mexer com as nossas sombras, não é isso? Então, olha, nós sofremos pressões, são uma falta de humanidade, mas a tua submissão é a força constritora que aceitas. Mas tua é a submissão, ou seja, você vai ter pressão, mas como você se conforma com essa pressão? É aquela história, se você for muito rígido, o que acontece com muito rígido quando sofre pressão, gente? Quebra. E o muito mole? Não tem forma. Então, nós temos que ter um meio termo, nós temos que ser conforma, né, de alguma forma ter ali uma conformação, mas sem ser rígido, ou seja, ser flexível para que a gente se submeta às pressões sem quebrar.
E isso, eu acho que na fala do Fernando, do seu Márcio, do Eduardo, a gente percebe que o próprio conhecimento do Espiritismo nos ajuda a lidar bem, né? A ser mais flexível para aceitar essas pressões. Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Então, o grande recado para mim desse capítulo é esse, Márcio, né? É Jesus e a alegria. Então, Jesus trazendo o remédio da alegria para que nós possamos sair da tristeza que nos assola. Por isso que Jesus é atualidade. E nesse capítulo ela está falando bastante da tristeza, porque a tristeza é um mal que nos assola. Mas se você quiser, é questão de querer. Se você quiser, você pode sair. Caso contrário, ou seja, caso você não queira, você é responsável por ela, assim te comprazendo. E isso nós já sabemos, é séria enfermidade. Então, olha o compromisso aqui, olha a responsabilidade. Quer ficar? Então fica. Mas você está sabendo que é uma enfermidade, você vai responder por ela, por todas as consequências. Jesus aqui, no alto do monte, né, nessa imagem aí, essa tela, é Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus, vai estar, Jesus disse, bem-aventurados os humildes, os sofredores, os pacíficos, os justos, os misericordiosos, os puros, os pacificadores. Resumi aqui o Sermão da Montanha, tá? Então, Jesus disse que quem são felizes, quem tem motivos de alegria, aqueles que são humildes, aqueles que sofrem porque já estão ressarcindo, aqueles que procuram a paz, aqueles que são justos, o reto dever, né? Já são éticos, os misericordiosos, que já são aqueles que trabalham na vinha do Senhor, semeando fraternidade, os puros, aqueles que trazem o coração ligado a Deus, e também aqueles que vão fazer da terra um lugar de paz, os pacificadores. Então, nós temos aqui na fala de Jesus uma receita para sair da tristeza, porque nós podemos ser felizes desenvolvendo estas virtudes, mas isso é uma questão de agir, nós temos que agir para sair da tristeza, porque se a gente continuar na inércia, né, gente, sem fazer nada, a tristeza continua. Em João, vai falar uma outra frase sobre bem-aventurados, ou seja, por felizes, né? Jesus diz assim, ó, se sabei essas coisas, olha o saber aqui, olha a nossa responsabilidade. Se sabei essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes, porque saber e não fazer é ainda... Alguém pode completar? Saber e não fazer é ainda... não saber. Então, nós somos convocados a entender, compreender, para saber. E aí, agir, nós precisamos fazer. Não basta a gente ficar na teoria, não é verdade? Aí eu fui buscar um trechinho aqui, lá do livro Renovando Atitudes, que eu gosto muito, né? O seu Márcio também. Lá no livro Renovando Atitudes, o Hamed vai nos dizer que o ser psicológico está fadado a uma realização de plena alegria, tá vendo, gente? A gente não tem como fugir da alegria. A alegria é o nosso destino. Se a gente estaciona na tristeza, isso é responsabilidade nossa, mas o nosso destino é a alegria. E olha só, ele fala plena alegria. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano é o que é e dá o que tem, conforme a sua idade espiritual. Então, faça o que você deve fazer, independentemente da atitude do outro, porque o outro é o outro e tem a idade espiritual que lhe cabe. Pronto, gente. Encerramos a parte 3. Eduardo e Fernando, não deu certo o nosso complô, viu? Não, deu certo. Eu queria fazer a 3 e a 4. A 4 vai ficar para semana que vem. Legal. André,
achei bacana o destaque, né, dessa parte que você falou. Saber e não fazer é ainda não saber, né? E talvez esse seja um convite, né, a gente ter um exercício, por exemplo. Se a gente já sabe qual que é o nosso dever, qual que é o papel da moral, da honra que a gente estudou, a questão da alegria que a gente está finalizando daqui a pouco também. E se a gente ainda cair em tristeza, ainda se demorar na tristeza, é porque a gente ainda não sabe, a gente conhece, mas não sabe, né? Certamente é a oportunidade para a gente voltar nos vídeos ou na leitura para poder absorver de novo, processar aquilo e aprender um pouquinho mais, para poder falar que sabe, né? Porque a gente conhece tanta coisa, a gente vê tanta coisa assim dentro da doutrina, mas sempre caímos em tentação e muitas vezes pelas mesmas coisas. Certamente porque a gente não sabe ainda, a gente só conhece. E acho que a melhor forma é a gente voltar na lição para ser menos dolorido o processo, né? O Richard Simonetti tem uma frase, Eduardo, que eu gosto muito. Eu não vou conseguir falar bem bonito como ele faz, eu vou só dar a ideia dele, que ele fala assim, que o conhecimento tem que descer do cérebro para o coração. Eu gosto muito disso, porque o conhecimento nosso está no cérebro, mas na hora de sentir aquilo, a gente acaba ainda vacilando, tropeçando, e esse é o grande convite, acho que eu já falei mais de uma vez aqui, que nós estamos num momento crucial da humanidade, que nós não nascemos, nenhum de nós, por acaso, nesse momento, porque nós somos corajosos, ó, seu Márcio, o livrinho da coragem, nós somos corajosos o suficiente para estar aqui agora. Então, nós estamos tendo provas, provas no sentido de testes, né? Acervos, nós estamos. Mas, nós estamos sendo convocados a sentir aquilo que a gente sabe. Eu, particularmente falando, acho que eu estou sendo muito convocada a isso, sabe, Eduardo? Tá aqui, ó, mas tem que estar aqui. É a questão do experimentar, né? Uma vez o meu tio, também espírita, falou assim para mim, sabe a diferença entre o santo e o santo, não lembro qual que era o termo que ele usou, se era o santo moralista, acho que foi isso que ele falou. Ele fala que o santo cansou de errar. E o moralista está ali ainda, né, sem experimentar. Então, às vezes, a gente tem que ter essa humildade que foi falado para a gente experimentar, e acabou com esse desfecho da parte 3 falando sobre a gente experimentar e perceber que cada um está no momento. Então, se a gente experimenta, a gente aprende, não precisa ter a necessidade de cobrar do outro, porque a gente vai compreender que o outro está no momento dele também. Agora, quando a gente acha que sabe, que a gente estudou a tolerância, né, viu a questão da intolerância ali, viu a questão da justiça, mas ainda a gente se incomoda com questões ali que a gente acha que é injusto, a gente não consegue ter a tolerância que deveria ter, é porque a gente ainda não experimentou essa transformação, né? A gente não experimentou esse aprendizado, a gente só conhece, sabe que existe, mas não internalizou, né? Você conhece, com o cérebro, mas não experimentou com o coração, com o sentimento, não transcendeu, né? Eu acredito que só a experiência pode fazer a gente transcender, porque senão seria muito fácil a gente transmitir os nossos aprendizados que foram internalizados para o outro só falando. Mas se a gente não experimentar, passando pela prova ou aprendendo com a experiência do outro, né, é uma forma também da gente, igual eu falo, tem o caminho pelo amor, pela dor. Não necessariamente a gente precisa ficar relutando, remoendo na dor ali, mas a gente precisa experimentar. E quanto mais rápido, quanto mais antenado a gente tiver nessa questão do autoconhecimento, no significado desses aprendizados, eu acredito que mais rápido a gente vai transpor essa dificuldade. Porque tá aqui na cabeça, por mais que não desceu para o coração ainda, vai nos ajudar a fazer esse exercício de sentir, né? Então, acho que por isso que estudar e debater é muito importante para nós, né? Eu sou professora de matemática, vocês sabem, né? Ou não? Sabe? Sou professora de matemática. E eu vou usar um exemplo de matemática. Matemática é o bicho-papão aí, né? De todo mundo.
É igual você, lá na oitava série, aí a professora vai lá, o professor vai lá e ensina para você e mostra para você como resolver, porque você aprende uma equação de primeiro grau, facinho, entendeu? Passa para lá, muda o sinal, né, tal. Aí, de repente, chega lá uma equação com quadrado, eu lembro, quando eu aprendi isso, é uma coisa do outro mundo, eu fiquei maravilhada, assim, com a fórmula, enfim. Então, assim, é igual aqui, o professor te apresentou, sabe, Eduardo? Te apresentou, então você sabe que tem como resolver, que existe uma forma. Agora, dá uma equação para você e manda você fazer. É outra experiência, não é uma coisa, é o professor fazendo lá, nossa, um aluno que gosta de matemática, tá? Ele vai ficar, porque tem aquele que ainda vai falar assim, e na Terra a gente pode fazer isso também. Tem aquele que vira para isso que nós estamos fazendo, tudo isso é bobagem. O que eu vou usar isso? É tudo, né? Então é aquele aluno que fala assim, o que eu vou usar isso na minha vida? Não vou usar nunca isso, né? Não quero nem saber. Mas vamos supor que você é um aluno interessado, que nem nós aqui, né? Pelo menos conheceu. Então você sabe que existe, mas uma coisa é saber que existe. Outra coisa, o professor falou assim, agora vamos fazer esse exercício para entregar amanhã. Aí, quando você for tentar fazer, que você vai ver onde estão as dúvidas. Porque enquanto o professor fez, estava fácil. Mas a hora que... então, quando a gente fala para o outro fazer, Eduardo, é isso. É você ver alguém resolver. Aí tá fácil. Agora vai fazer. Aí você vai ter dificuldade. Aí, como é que você faz, então? Para ficar craque em equação de segundo grau? Faz muitos exercícios. Se você fizer muitos exercícios ao longo daquele bimestre inteiro, o que vai acontecer? Na hora que chegar a prova, você está preparado, você não tem receio, porque você já sabe de cor para frente, sorteado, com delta positivo, com delta negativo, com delta igual a zero. Não é assim? A vida, para mim, é isso. Eu sempre penso na equação de segundo grau, é isso. Aqui nós estamos sendo apresentados, o professor está falando. Daqui a pouco, alguém lá em cima vai dizer assim, faz esse exercício aí. Vamos ver se você aprendeu a tolerância, a honra, que mais? O dever, a alegria. Aí a prova vai vir, gente. Não, a prova não, vai vir os exercícios. Então vai acontecer uma coisa, alguém vai fazer, enfim, vai acontecer os exercícios. E quanto mais a gente se expõe a aprender, eu já vou adiantar isso para vocês. Isso eu aprendi a duras penas, pessoas mais velhas já me falaram, e é verdade. Quanto mais a gente vai sabendo, mais os testes acontecem. Sabe aquele negócio de quanto mais eu rezo, mais a sobração me aparece? Por quê? Porque justamente é para te fortalecer. Mas se a gente fizer os exercícios, e como o Eduardo diz, vamos revisando. Deixa eu ver aqui, Joana, o livro é fininho, gente. Então, quando a gente passar, vamos lá, vamos ler o capítulo. Eu não falei que eu li em 10 minutos? Depois que a gente discutiu, em 10 minutos. Vamos ver o que o Joana está falando, vamos ver esse nuance. Aí, sim, fazendo os exercícios, quando chegar a hora da prova, de verdade, eu espero que a gente saia com sucesso dela. Eu também. Você sabe como o tempo faz a gente mudar, né, de opinião. Eu lembro agora, me lembrou a época de escola, quando você falou assim, olha, ficou faltando um pouquinho, nós vamos finalizar na próxima aula, né? Quando eu estava estudando, se a professora falasse isso, eu estava numa alegria desgraçada, né? Ei, beleza. Comemorava, né? Ficar para a próxima, eu não quero mais saber de aula aí, né? Ainda mais matemática, a gente saia correndo. E aqui a gente fala, caramba, ó, tinha só um pouquinho, né? Vamos continuar e tal. Mas a gente muda, viu? Que bom que a gente muda. A experiência vai fazendo isso conosco. E sabe qual que é a diferença, Fernando? Agora você quer estar aqui, ninguém te obrigou. Você escolheu por livre e espontânea vontade. Sabe o que eu acho legal? É que pessoas como o Ronaldo, como o Eduardo, são com certeza os mais jovens. Mariane também é Hein? jovem. A Mariane é que ela não aparece para nós, né? Ela é tímida. Mas Pois a Mariane também, viu? Mas o que eu acho muito legal é que eles não precisaram de ficar grisalhos para descobrir a importância disso tudo, sabe? É por isso que eu simpatizo muito com eles.
pela, sei lá, não sei qual que é o termo que eu usaria, mas eles despertaram. Também eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Eu não Pode estava ser que eles sejam preparado. mais velhos que a gente, seu Márcio. Tomara, bem Não feito pode para ser? eles. Às vezes eles já estão nessa estrada, ó. Não, brincadeira fora. Uma das coisas realmente que eu acho super legal é isso aí. O Ronaldo Eduardo, que está assim, mais presente, né, mas se manifesta mais. Eu acho super legal. Eu peço muito a Deus por eles. Eles descobriram um roteiro, um caminho seguro. E posso falar por eles. Vai por mim, que é da boa. Eu também. Muito por É, eles. E eles vão continuar, né? isso, que Eu Deus quiser. agradeço disso, assim, quando... Na terapia, eu vou te cortar, espera só um pouquinho. Eu vou conversar com o seu Márcio em particular. O seu Márcio, quando É chegar particular, hein? lá, Ninguém está ouvindo, não. quando chegar lá na terapia da gratidão, daqui a 20 anos, Eu vão já ser cheguei. eles. Eu Não, cheguei mas assim, sozinho. não, sozinho não, assim, a gente junto, no estudo. Provavelmente, eu não sei se eu vou estar aqui, se o senhor vai estar aqui, a gente vem até fazer umas visitas, se permitir, viu? Mas quem vai estar fazendo os estudos vão ser eles. Era Que só bom. isso. Legal. Marca aí, vocês dois, ó. Vocês ficam espertos, hein? E eu gastando um dinheiro nas pílulas de colágeno, tô vendo que não adiantou. Tá dando para ver, Fernando. Eu acho que tem que estender isso a todos do grupo para reduzir, né, a responsabilidade, porque, assim, é realmente uma responsabilidade. E é bacana de olhar por esse ponto de vista, porque, por exemplo, eu nasci em lar espírita, né? Então, da mesma forma que eu acho muito bom, eu acho que é realmente um compromisso que eu tenho que ter a responsabilidade à altura, né? E que eu fico mais feliz com esse grupo, quando a gente vê alguma coisa dessa, né? De saber que tem pessoas que vibram pela gente, é que se não tivesse esse grupo, se não tivesse esse encontro de pessoas com o mesmo propósito, certamente eu não estaria fazendo esse estudo. Então é uma ajuda muito mútua, né? É um ajudando o outro e contribuindo. Isso para mim é muito bacana, muito mágico. E a gente ganha experiência que não dá para calcular em idade, né? Porque é igual quando a Andrea falou sobre o exercício, a gente viu o exercício do outro também, né? Então, assim, a pessoa passando pela prova. Eu não estou passando por aquela situação ainda, mas eu posso pegar ali, fazer uma revisão daquele exercício, eu posso colocar no lugar daquela pessoa, e quando vocês fazem essas partilhas, principalmente situações aí de uma vida mais adulta que a nossa, em termos de família, de idade, um pouco mais que nós encarnados, né? Mas isso é um adiantar para a gente, porque ao invés de julgar e falar assim, nossa, tá preocupado com isso, tá brigando por causa disso, é a gente pensar assim, por que tá acontecendo isso? E como que eu posso trabalhar em mim para quando eu chegar numa situação dessa, eu não cair no mesmo erro, não errar na prova também. Então, eu estou exercitando, né, nesse exercício, para quando chegar na prova não ter dúvida. E, assim, eu tenho muita gratidão por cada um aqui nesse grupo, por essa partilha e por me ajudar a ser alguém melhor, né? Pelo menos, assim, vislumbrar algo melhor. E é muito real. A gente lê um livro, a gente assistir um vídeo, é uma coisa. Agora, se poder compartilhar e sentir essa vibração gostosa, não tem preço. Vamos convidar todo mundo que assiste os vídeos a participar com a gente, né? O Eduardo, você sabe qual é a diferença entre o imbecil, o esforçado e o inteligente? Não, pode falar. Sabe, Ronaldo? Já que vocês que foram colocados na baila pelo seu Márcio. O imbecil não aprende nunca. Fala para ele não faz. O esforçado, ele precisa errar para aprender. Então, o imbecil, ele erra, é como se bate a cabeça, erra de novo, faz a mesma coisa. Assim, é isso que eu estou chamando de imbecil, né? O esforçado, ele é assim, ele sabia em teoria, ele erra, ele cai, e aí ele pensa, vou fazer diferente. Aí ele faz outro erro, aí faz diferente, até que ele aprende, tentando e errando e tentando até aprender.
Esse é o esforçado, porque ele quer acertar, né? Agora, o inteligente aprende com o tombo do outro. Por isso a partilha é muito importante. Eu olho para o outro não com espírito de julgamento, mas eu vou trazer para mim, que é bem isso que você falou. Então, isso é uma atitude inteligente da sua parte. Isso é muito bom. A gente não precisa errar de novo, que o outro já errou. Se a gente vai cometer, eu gosto de pôr, o Ronaldo sabe disso, eu gosto de pôr frases, ou na lista de exercício ou na prova. Sempre. Frases para os alunos pensarem. E aí tem uma frase que eu sempre coloco em algum lugar, que é assim, geralmente em prova, eu coloco assim: para que cometer os mesmos erros se tem muitos erros para você cometer? Cometa novos erros. Boa. Pronto, podemos encerrar? Podemos. Alguém gostaria, a nossa tarefa da semana, ela continuou a mesma. Só que já que nós não encerramos, eu vou fazer uma outra, tá, Ronaldo? A tarefa nossa de semana era refletir sobre quais eram as minhas tristezas, né, que não, algumas pessoas falaram semana passada, e o que eu faço para combatê-las. Espero que vocês tenham pensado de novo, se alguém quiser partilhar daqueles que não falaram na semana passada, acho que falou o Ronaldo, acho que o Eduardo, o Fernando, o seu Márcio, acho que foram esses, né? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Alguém gostaria de falar sobre essa reflexão? Não precisa, tá, gente? Que era importante vocês terem pensado. Mas se quiser, nós estamos abertos para ouvi-los. Acho que não. A tarefa para a gente pensar essa semana. Vou pescar aí eu não tinha pensado, lógico, eu achei que a gente ia fechar o capítulo, né? Mas eu acho que eu vou pegar aí essa fala do seu Márcio, viu, seu Márcio? Bom. Por que falamos tanto em tristeza no capítulo que é Jesus e a alegria, né? Então, nós já fizemos uma reflexão sobre os nossos motivos de alegria, vocês se lembram? Que era o motivo de alegria que a gente tinha. Então, vamos pensar, eu pensei o seguinte, ver se é muito difícil, mas eu pensei assim, se você consegue olhar para o seu passado, né, olhar para alguma situação que te deixou muito triste, mas que você conseguiu tirar daquela situação um motivo de alegria. Deu para entender? Como é que você... Porque essa não é a nossa experiência que está querendo ser vivenciada. Joana falou muito de tristeza, para a gente identificar essa tristeza como uma enfermidade da alma, e que tem muitas pressões, e que vão nos trazer essa tristeza, mas que o antídoto para a tristeza é a gente colocar a gratidão, olhar para o mundo, que o mundo é belo, olhar para as bênçãos que a gente tem, né? Trabalhar para encontrar nisso motivos de alegria, não é isso? Então, quando a gente identifica uma situação que nos aconteceu e a gente tira daquela situação de tristeza um aprendizado, vocês concordam comigo que isso é um motivo de alegria? Então, é a reflexão que eu queria. Que experiência marcante você teve, que você passou por uma situação de tristeza. Seu Márcio já até partilhou, né, conosco, já até adiantou, né, seu Márcio, mas eu me inspirei nele. E a gente consegue hoje olhar com alegria por ter passado por aquela experiência, sabe? Ela foi triste enquanto a gente estava no caminho, mas hoje nós conseguimos olhar para trás e entender como ela nos transformou para que a gente seja o que a gente é hoje. Beleza? Não sei como é que você vai escrever isso não, Ronaldo. Depois a gente lê. Também não sei, não. Então tá. Então, pensando em alegria, vamos com alegria agradecer a Deus a nossa partilha, a nossa conversa, o nosso bate-papo tão gostoso que o tempo passa, olha lá, 8h30 quase, e a gente não se dá conta de que passou 1h30, a gente ficaria mais tempo. Então, por isso eu sou grata a Deus, sou grata a vocês por essa experiência que a gente está partilhando em comum.
peço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa abençoar cada um de vocês. Que cada um de vocês possa receber com alegria essa energia de gratidão que eu tenho por vocês, por nós estarmos aqui juntos, então que vocês possam receber e doar, porque é dando que se recebe. Que Jesus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Até semana que vem. Até. Boa noite a Deixa eu fazer uma todos. pergunta para vocês. Eu vou parar de gravar e vou fazer uma pergunta aqui.